Uma boa noite a todos. O ITPH agradece a presença dos psicanalistas, alunos do doutorado e da formação em psicanálise, familiares, amigos e convidados para a defesa pública no curso de formação em psicanálise do trabalho intitulado O Feminino Aprisionado e o Caminho para a Liberdade a partir da perspectiva psicanalítica, de autoria de Maria Bernadette Toneto, sob orientação da doutora Maria Isabel Burinco. E antes de passar a palavra à orientadora que conduzirá esta apresentação, farei a leitura do currículo da mesma e da banca examinadora que compõe esta defesa. Hoje conosco a doutora Maria Isabel Burincoco, que é psicanalista, supervisora clínica, graduada em biologia, especialista em psicanálise pelo ITPH, doutora em psicanálise pela Universidade Humanista das Américas, vice-presidente do SIMPERS e presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise Humanista. Autora do livro A Prevenção da Saúde Emocional do Trabalhador na Ótica da Psicanálise e coautora do livro Teoria e Técnica da Psicanálise Humanista, Psicopatologia das Doenças Psíquicas, a Interpretação dos Sonhos e Teorias da Psicanálise. Passo agora a apresentação da banca examinadora, que esta noite está conosco a doutora Beatriz Fiorese, que é doutora em psicanálise pela Universidade Humanista das Américas, tendo defendido o tema Os Traumas Psíquicos do Patriarcado, a cura na perspectiva da psicanálise humanista em 2022, psicanalista clínica com título defendido em 2014 com o tema A Existência como Doença, posteriormente publicado como livro pela editora ITPH. É associada ao SIMPERS, membro de bancas do doutorado da HUA e estudiosa dos temas referentes ao inconsciente feminino na cultura do patriarcado. Também conosco a doutora Rosângela Conceição Machado do Amaral, que é psicanalista e doutora em psicanálise pela HUA, licenciada em letras, especialista em organização escolar e em psicanálise clínica. Atua como docente no seminário Psicossomática Feminina, oferecido pelo ITPH. É autora dos livros Fêmea Ferida, um estudo sobre somatização, e também Psicanálise, Metamorfose da Potência Quântica em Energia Psíquica. É coautora do livro As Interfaces da Clínica Psicanalítica e organizadora de Coração Poeta, Poesia Infantil. E, por fim, é com grande alegria que apresento a autora deste trabalho, Maria Bernadette Toneto. Maria Bernadette é formada em Educação Física pela Faculdade de Criciúma, Santa Catarina, possui especialização em psicomotricidade pela ESED, Faculdade de Criciúma, participou de diversos congressos internacionais de educação física em Foz do Iguaçu, tendo trabalhos publicados nos anais destes eventos. Ao longo de sua trajetória profissional, realizou inúmeros cursos de aperfeiçoamento nas áreas da educação em Santa Catarina e no Paraná. É também formada em Direito pela Unifoz, especialista em psicologia transpessoal e possui formações em pontoterapia e constelação sistêmica familiar pelo Instituto IP Roxo, em Florianópolis. Trabalhou por 18 anos no estado de Santa Catarina e 20 anos no Paraná como professora de educação física. E ao aposentar-se em 2017, voltou-se ao caminho do autoconhecimento, que culmina agora em sua formação em psicanálise pela ITPH. Sua sensibilidade e dedicação ao estudo do ser humano encontram expressão neste momento tão especial em que apresenta sua defesa pública com o trabalho intitulado O Feminino Aprisionado e o Caminho para a Liberdade a partir da perspectiva psicanalítica. Com isso, agradecemos a presença e passo a palavra à orientadora, doutora Maria Isabel Burincoco, para conduzir a apresentação desta defesa. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Cumprimento a doutora Beatriz e a doutora Rosângela, que estão aqui participando da banca deste trabalho da nossa aluna. Então, faço um cumprimento especial também a você, Maria Bernadette,
que neste momento você passa, então, a fazer a apresentação do teu trabalho. Você terá 30 minutos para fazer a apresentação do seu tema, o feminino aprisionado e o caminho para a liberdade a partir da perspectiva psicanalítica. Boa noite a todas e todos. Boa noite à doutora Marisabel, a doutora Beatriz, doutora Rosângela, a Laís, minha colega de turma. A minha pesquisa tem como tema o feminino aprisionado e o caminho para a liberdade a partir da perspectiva psicanalítica. A minha orientadora foi a doutora Maria Isabel Burinco. Tem como objetivo principal aprofundar o paradoxo entre o aprisionamento e a liberdade feminina. Para isso, busca-se compreender a carência de autenticidade feminina e a falta de respeito à sua individualidade, visto que vivemos em um sistema patriarcal, no qual normas introjetadas em sua psique são ditadas por uma lógica masculina culturalmente machista. O problema da pesquisa é como o feminino aprisionado encontra sua liberdade na sociedade atual. Aqui tem um sumário que foi pesquisado, né? Pode passar, Laís. E no primeiro capítulo, pode passar. O feminino abordado filosoficamente, o sagrado e a relação das fases da mulher e a natureza, e o conto da mulher de cabelos de ouro. A verdade está no conhecimento que liberta as mulheres das ilusões que as prende. Para compreender o aprisionamento feminino, foi necessário estudar numa abordagem transdisciplinar, envolvendo filosofia, história, política e psicanálise. Neri, em seu livro A Psicanálise e o Feminino, Um Horizonte da Modernidade, escreve que no discurso filosófico das idades antiga e média era nítida a desigualdade entre os sexos. O feminino era considerado inferior ao masculino. O sexo masculino era visto como superior porque fabricava o sêmen e o depositava na mulher. Em referência ao filósofo Derrida, a Neri cita, ela diz que, em seu entender, o feminino se apresenta não como o outro em oposição ao masculino, mas como o outro que desconstrói a lógica do logofalocentrismo. A autora Mirella Fauer, ela escreve sobre a mulher e a relação com a natureza, afirmando que desde os primórdios da humanidade atribuía-se ao sangue menstrual um poder sobrenatural, sagrado, misterioso e mágico, pelo fato de ele representar a própria força da criação. A lua, o início do feminino, e nesse sentido, a autora esclarece. A lua simbolizava, né, o início do feminino. A lua, através das suas fases, reflete as mesmas flutuações que acontecem no corpo e na psique humana. Ao longo de nossas vidas, experimentamos a alternância entre começo e o fim, criação e dissolução, luz e sombra, consciente e inconsciente. Segundo a mesma autora, atualmente a sociedade se baseia no ciclo solar masculino, que é linear, racional, tecnológico e capitalista. E as mulheres tornaram-se vulneráveis. São consideradas descompensadas e improdutivas, pois o que antes era sagrado, agora foi desvalorizado, gerando conflitos internos. E para resgatar o que está perdido no feminino, o ideal é que as mulheres se unam, buscando conhecimento com mulheres sábias que sirvam como exemplo para viver com mais qualidade, autoconhecimento, felicidade, autonomia e independência. O conto da mulher de cabelos de ouro denuncia por meio do simbolismo a violência patriarcal que tenta subjugar o feminino, mas também afirma a força e a autonomia das mulheres
que sobrevivem e preservam seu brilho, mesmo diante da opressão. No capítulo 2, o feminino aprisionado e a liberdade na sociedade moderna. O feminino aprisionado, ele traz em seu bojo as repetições e o sofrimento acumulado. A liberdade é um novo caminhar. Stés comenta que para romper os laços do aprisionamento feminino, a mulher deve acessar a uma força instintiva, que é o retorno para si mesma, buscando ressignificar a violência sofrida. Fromm diz que, para sair de uma situação de encarceramento, é fundamental a busca pelo conhecimento para que se possa mudar ideias e atitudes. Que liberdade o indivíduo realmente possui? Fromm acredita no surgimento de uma sociedade na qual o homem seja livre, responsável, criativo e agente transformador no processo social. O amor por si mesmo e pelos demais deve ser a mola propulsora para modificar a estrutura social. No capítulo 3, as relações abusivas, as diferentes violências e o patriarcado. A violência contra a mulher é uma das mais difíceis de prevenir e evitar, pois geralmente o agressor possui uma relação íntima com a vítima e ocorre dentro do ambiente familiar, geralmente, né? Rosângela Amaral, em seu livro, ela diz que a violência, seja física ou verbal, afeta a autoestima da mulher, impedindo-a de ter uma ação reativa, ocasionando, então, traumas psicológicos. Beatriz Fiorese, na sua tese de doutorado, na página 45, ela diz que a autoridade e o papel de dominação podem ser exercidos apenas pelo homem, sendo inacessíveis à mulher. A hierarquia homem-mulher é evidenciada pela dependência ao seu marido, a quem deve obedecer. A tendência é a mulher transmitir de geração em geração seu legado adquirido, se mantendo presa aos velhos padrões ditados pela estrutura patriarcal. E o caminho para a liberdade é a sua emancipação, pois se percebe que o machismo ele está presente em nossa cultura e na estrutura psicológica masculina. O homem religioso, no capítulo 4, o homem religioso, o sagrado e o profano e a jornada iniciática no conto João de Ferro. Fromm diz que o que difere o homem de outros animais é a morte. Para ele, a morte está relacionada com o sagrado no sentido existencial e simbólico. O sagrado representa a tentativa humana de superar a separação com a natureza. Mircea Eliade, o sagrado é muito complexo e deve ser analisado em sua totalidade em paradoxo ao profano. O sagrado para o homem religioso é repleto de simbolismos. Está na terra, na água, nas pedras, no altar, no ritual de iniciação. Está no inconsciente coletivo. Para o homem religioso, essa sacralidade não faz sentido. Mas mesmo ele querendo negá-la, ela faz parte da estrutura arcaica. O conto João de Ferro funciona como um mapa simbólico da passagem do menino que se separa da mãe rumo ao homem que busca o si mesmo. Essa jornada exige a força e coragem do guerreiro, bem como a sabedoria do homem natural. É nesse encontro que nascem a consciência, a racionalidade e a verdadeira autonomia. Superar preconceitos e dogmas faz parte do processo de individuação. O rito iniciático, portanto, deve ser masculino, feminino e, acima de tudo, humano. Capítulo 5, as características da mulher com feminino aprisionado e sua escolha por parceiro abusivo. O casamento, as relações de poder e o conto Barba Azul.
Muitas mulheres que buscam parceiros violentos acabam repetindo padrões de abuso vividos na infância. Essas experiências geram baixa autoestima, submissão e repressão emocional, além de uma ligação inconsciente com a dor e com as relações destrutivas. Conforme Eckhart Tolle, há uma tendência sadomasoquista onde vítima e agressor se reconhecem desde o primeiro contato. Esse ciclo de sofrimento está ligado à pulsão de morte e à ausência de referências afetivas saudáveis, o que perpetua o padrão abusivo. Assim, o processo de autoconhecimento torna-se essencial para romper essa repetição inconsciente. O conto Barba Azul, Stess, ela diz que ele simboliza o predador interno que habita a psique feminina e impede seu desenvolvimento pleno. A história representa o aprisionamento da mulher em sua própria mente, afastando-a da intuição e da sabedoria interior. Quando a esposa curiosa abre a porta proibida, ela desperta a consciência e inicia sua libertação. Esse gesto simboliza o despertar espiritual e psicológico da mulher, que precisa ouvir sua voz interior para se libertar das forças destrutivas que a dominam. A busca por essa verdade interna é o caminho da cura e da autonomia feminina. Schitzenberg explica que certos comportamentos e acontecimentos que se repetem ao longo das gerações, como relacionamentos abusivos, caso não haja consciência sobre eles se repetem, né? Romper essas repetições é também uma forma de emancipação feminina, complementada pelas conquistas sociais obtidas pelos movimentos feministas. Desde o direito ao voto até a liberdade sobre o próprio corpo, as mulheres vêm se libertando dos padrões impostos. As ondas do feminismo, da luta política à mobilização digital, ampliaram a voz feminina e revelaram novos caminhos de resistência, reafirmando o poder da mulher em reescrever sua história e romper com o ciclo de opressão. No capítulo 6, a psicanálise tratando e reconhecendo o indivíduo sadomasoquista, sintomas corporais e emocionais sentidos pelas mulheres aprisionadas, mulher e depressão. A relação sadomasoquista é marcada por uma dependência mútua entre o sádico e o masoquista, formando uma espécie de simbiose emocional. O sádico obtém prazer em dominar, humilhar e ferir, enquanto o masoquista encontra satisfação na dor e na submissão. Segundo Fromm, no seu livro A Arte de Amar, essa dinâmica revela uma necessidade de controle e entrega, onde ambos os papéis se completam em um ciclo de poder e sofrimento. O masoquista, por sua vez, busca segurança e previsibilidade em sua dor, o que reforça sua dependência emocional. Essa relação revela a dificuldade de ambos em lidar com a liberdade e a autonomia afetiva. De acordo com McWilliams, o comportamento masoquista nasce do desejo inconsciente de escapar da angústia interna por meio da autodestruição. Essa tendência é mais comum em mulheres, muitas vezes resultante de abusos e maus tratos na infância, enquanto os homens tendem a desenvolver características sádicas. Existem também os masoquistas morais, que buscam relacionamentos onde são tratados injustamente, repetindo padrões de sofrimento. O masoquismo, portanto, está ligado à tentativa de dar sentido à dor e de transformar o sofrimento em uma forma de controle. Essa dinâmica revela a influência profunda das experiências infantis na formação da personalidade adulta. As mulheres que vivem relações abusivas, elas sofrem não apenas emocionalmente,
mas também fisicamente. O corpo, ao somatizar o sofrimento, manifesta doenças ginecológicas como corrimento, candidíase e vaginismo, expressando a dor reprimida. A convivência com parceiro agressivo e a repressão constante do feminino resulta em insegurança e culpa, aprisionando o corpo e a mente. Conforme Elisa Fátima Stradiotto, a ausência de amor e acolhimento aumenta a ansiedade e favorece o surgimento de doenças psicossomáticas. A mulher submissa, moldada para suportar o peso dos outros, acaba vivendo para fora de si, perdendo o contato com a sua própria identidade. Entender por que as mulheres são mais propensas à depressão exige analisar o contexto social e cultural em que estão inseridas. Desde cedo, meninas são educadas para serem delicadas e obedientes, enquanto os meninos são estimulados a reagir e competir. Essa desigualdade de papéis perpetua o machismo e reforça o sofrimento feminino. Segundo Násio, a psicanálise pode ser um caminho de cura, desde que a mulher deseje enfrentar sua dor e ressignificar suas experiências. Ao libertar-se do corpo de dor, ela transforma a energia do sofrimento em consciência, vivendo o presente com plenitude. Essa libertação marca o início de uma vida emocionalmente equilibrada e autônoma. No capítulo 7, como mulheres foram e são tratadas até os dias atuais e as questões legais e de gênero. Desde a Grécia e Roma antigas, as mulheres foram silenciadas e excluídas da vida pública, o que moldou uma sociedade patriarcal baseada na desigualdade de gênero. Somente no século XX, com o direito ao voto e a inserção profissional, começaram a conquistar espaço. A Constituição de 88 consolidou a igualdade formal entre homens e mulheres, mas a igualdade real ainda está bem distante, visto que os cargos de maior prestígio continuam majoritariamente masculinos. Esse histórico revela que a opressão feminina é uma construção cultural e social, enraizada em estruturas que ainda persistem. A filósofa Judith Butler explica que o discurso dominante sempre foi moldado por estruturas heterossexuais compulsórias que legitimam a voz masculina e silenciam a feminina. Assim, a desigualdade de gênero é naturalizada e apresentada como algo biológico. A psicanalista Júlia Kristeva, por sua vez, aponta que é preciso desconstruir as dinâmicas inconscientes que sustentam o patriarcado, analisando como o inconsciente social reforça estereótipos e limita a liberdade feminina. O estudo do gênero, portanto, exige uma revisão profunda das bases simbólicas e psíquicas da sociedade. A conquista da voz feminina depende de conscientização, educação e cultura, pois o conhecimento é a principal ferramenta contra a dominação. É necessário que as mulheres se reconheçam como sujeitos ativos e capazes de transformar as normas sociais que as oprimem. Expressões culturais como as bonecas reborn e as obras literárias de Erland revelam as complexas relações entre gênero, poder e afeto, evidenciando a importância de repensar a maternidade, o cuidado, a subjetividade feminina sob novas perspectivas. Pensadoras como Mary Beard e Simone de Beauvoir reforçam que o poder e a violência são construções sociais que legitimam o domínio masculino. O medo do crescimento do poder feminino é simbolizado pela cabeça de Medusa, metáfora do silenciamento imposto às mulheres que ousam desafiar o sistema.
Assim, o machismo e a misoginia ainda marcam o século XXI, alimentando a violência e o feminicídio. Transformar essa realidade exige repensar o poder como colaboração e não como dominação, para que o gênero feminino alcance, enfim, uma liberdade verdadeira e igualitária. Nas considerações finais, para o feminino sair do aprisionamento, ele precisa do conhecimento, autoconhecimento, segurança, identidade e unidade, que se obtém a partir do processo de individuação, se libertando das crenças limitantes ligadas à submissão, ao masoquismo, ao medo, enraizados na cultura machista. Homens e mulheres devem se enxergar como indivíduos únicos e sociais, em uma relação de respeito e interdependência. Isso só pode ser alcançado através do amor maduro. E para chegar ao amor maduro, o masculino deve sair da posição de menino e o feminino deve superar a relação sadomasoquista, cada qual encontrando o equilíbrio da ânima e ânimos em si. A pessoa, quando se apaixona, ela projeta no outro as suas qualidades que foram negadas. Ela encontra seu inconsciente externalizado. É uma compulsão. O apaixonamento é movido pela incompletude. Se faz necessário sair da idealização, da fantasia para a realidade. Quando o feminino desperta, já não mais se apaixona, mas ele escolhe conscientemente. Amor maduro acontece quando a pessoa despertou, integrou o que costumava projetar, passou da necessidade para a escolha, da compulsão para a liberdade. Pessoas despertas tiveram coragem de enfrentar as sombras, pois o despertar é psicológico e espiritual. E elas amam mais livremente e com consciência. A pessoa se tornou inteira, completa, e os relacionamentos são criados na realidade, apreciando a alteridade e a liberdade. É uma forma de amor que é evolutiva, que transcende. A conexão é baseada na verdade, na integridade, no respeito, na soberania da vida. A verdadeira sabedoria e liberdade está dentro de nós mesmas, de nós mesmos. E agora eu vou ler uma poesia que é de minha autoria, que eu escrevi em 2023. Já se ouviu muito das coisas que eu vou falar, mas o meu intuito é poder me libertar. Libertar dos processos internos que muito causaram mal. Passar pelos infernos do poder dos outros foi fatal. Agora, conseguindo ver o quanto belo é o ser, soltando as amarras se pode compreender que a alma, na sua pureza, deixa-se conduzir por pessoas com suas espertezas e assim podendo se nutrir. Quando o indivíduo está pronto para olhar e encarar, as durezas que foram prantos, deixa as lágrimas rolar. Rolando o rosto afora, as dores vão sumindo, e no coração a alegria aflora, a pessoa bem vai se sentindo. Com a alma refeita, se sabe onde quer estar, no seu lugar, e satisfeita, deixando o bom, o belo, o justo chegar. Agora, na sua inteireza, na essência dela mesma, em contato com a natureza, contempla, transcende e ama. O amor, melhor remédio, para ajudar a curar. Aquele que está precisando, eu estou pronta, vou lhe dar. E agora vai ser mostrado um vídeo sobre as mulheres, um documentário sobre as mulheres do oeste de Santa Catarina. Quando é inverno, os campos catarinenses são encobertos por um nevoeiro espesso.
A paisagem se altera. A cerração impede a visibilidade. Esse evento meteorológico lembra outro fenômeno, também encoberto, imperceptível, igualmente lacrimejante: a violência contra a mulher que vive na área rural. Quando chega em casa, chega no galpão assim, ele me recebeu com a paulada. A minha vida foi muito sofrida, eu apanhei muito. Espancamento, surra, tudo, continua a mesma coisa, até o último dia que ele quebrou meu braço e minha costela. Mulheres violentadas e mortas pelos companheiros. Porque eu trabalhava o dia a dia, enquanto ele ia no bar beber, eu estava cuidando dos filhos, trabalhando, cuidando da propriedade. A mulher que mora no campo, ela tem uma vida muito isolada. Se bater, se gritar, se chorar, se espernear, ninguém ouve. Na nossa região oeste aqui, nesse ano de 2017, estamos no mês de maio agora, e de janeiro para cá foram 7 mulheres violentadas e mortas pelos companheiros, dentro da própria casa, né? Isso é muito forte. Mas até chegar nesse dia da morte, é sofrer todas as outras formas de violência possíveis para um ser humano. Porque não foi a primeira discussão, a primeira briga que ele matou, né? Então já sofreu violência financeira, violência física, violência moral, de oprimir, de rebaixar e coisa, né? Foi muito forte, não é a primeira violência à morte, né? Então isso já é o fim, né? Tudo que ela suportou e conseguiu chegar, ela passou, essa mulher. Historicamente, o campo é um espaço de dominação masculina, lugar onde a força física se impõe. Nós de sexta fomos cortar fumo, de sexta de tarde, e nós cortamos mais de 3, 4 mil pés de fumo. Aí de manhã cedo, ele pegou as vacas, foi levar as vacas no pasto, e eu fui junto com o carretão e a carroça para mim ajudar a carregar. E daí nós fomos lá e descarregamos tudo e voltamos para carregar o resto, mais uma carga de quase 2 mil pés de fumo. Quando chega em casa, chega no galpão assim, ele me recebeu com a paulada. Um pau desse comprimento assim, dessa grossura, deu 5 pontos aqui. O mais forte, que mais me dói até hoje, eu estava 2 anos e 8 meses casado, faleceu o pai. Também ele brigou em casa, todo mundo foi com ameaça de morte de noite e não me deixou ir. Tu tem que ir para o grande que o teu pai está passando mal. Mas ele estava morto. Daí eu fui para casa, não, tu não vai, tu não vai, tu não vai. De repente eu disse, tu não vai, eu vou sozinha. Daí ele já se aprontou e foi. Aí nós chegamos lá o dia depois do inteiro. Aí no domingo a mãe fez a reunião. Aí ela disse para todos os irmãos que estavam ali. Se eu dasse a minha parte para ela agora, eu vou repartir uma parte e o resto dá para ela vir cuidar de mim. Porque já não viu o pai. Daí ele levantou e disse, se ela quer vir, pode vir. Mas eu e a menina não. Isso foi mais que me machucou. Ele queria ter o direito até de tirar a menina. É mesmo difícil falar no assunto. Sentem vergonha, se escondem por medo das ameaças e represálias. Na chácara, no sítio lá onde eu morava, eu correndo de tiro de espingarda, se escondendo, facão, foice, machado. Eu perguntava para ele por que estava fazendo isso, ele não respondia nada, ficava inquieto, saía de perto. Quando eu saía de casa para fazer compra, essas coisas, eu tinha que usar roupa comprida para não aparecer as marcas. Um dia eu cheguei em casa, o ônibus tinha atrasado. Ele nem perguntou por que eu estava atrasado, o que tinha acontecido. Ele me deu uma surra muito grande, me chutou muito, me machucou muito as minhas partes. Eu fiquei mais de um mês urinando sangue.
sem poder ir no médico, sem poder saber o que tinha acontecido. Então, foi uma coisa horrível. Minha vida foi muito horrível, muito sofrida, muito sofrida. Na verdade, eu casei com o primeiro rapaz que eu namorei, ele tinha 29 anos e eu tinha 14. Uma semana depois eu cumpri 15 anos. E eu fui violentada por ele, né? Eu casei por causa que a minha mãe forçou, né? E eu não casaria, né? Eu não casaria com ele, porque eu fui e falei pra mãe, eu falei assim, eu não gosto dele, eu não quero casar com ele, eu tenho medo dele. Na hora que ele estava assim, meio violento, ele pegava o facão, ele riscava, ficava riscando as paredes, depois vinha para cima de mim, eu não tinha como se defender, porque eu tinha medo também, e deixava ele fazer o que ele queria. Cortava, pegava facão e cortava, como tem os braços com cicatrizes. Espancamento, surra, tudo, continua a mesma coisa, até o último dia que ele quebrou meu braço e minha costela. Daí que eu decidi, falei assim, eu não quero mais isso pra mim. Que eu perdi casa e perdi tudo e deixei. A maioria das mulheres que sofrem violência, elas ficam caladas, elas não se abrem. Porque a questão é que eu volto, a questão é financeira. Ela vai se abrir, eu vou para onde? Porque no campo é muito longe para você sair, para você locomover, né? Então, a mulher sofre violência, ela fica no canto dela, porque é difícil conseguir ajuda para poder se libertar. Por exemplo, você viu aqui no que eu moro, distância de vizinho, né? Se acontecesse uma violência física, você não tem quem te socorre. Você pode gritar que ninguém vai te escutar, né? Estão sozinhas, assustadas com os números que colocam Santa Catarina como o quarto estado brasileiro mais violento para as mulheres. O meu casamento de 35 anos foi trabalhar, criar os filhos e rezar dia e noite. Estou viva hoje. Dói muito a cicatriz, assim, por dentro também, né? Fica marcado, né? Fica muito marcado. A gente fica muito machucada por dentro. Isso aí ninguém tira. Eu tinha dia que eu pedia, pelo amor de Deus, que o dia não anoitecesse, para mim não passar por aquilo de novo. E a maioria, toda a vida, acontecia tudo durante a noite. Muito bem, Maria Bernadette. Bem no tempo certo. Aí tem a referência bibliográfica Sim. e os agradecimentos. Então, eu quero agradecer a doutora Maria Isabel, a doutora Carla Froner, ao doutor Salésio, a Elisa Fátima, minha analista, aos colegas de turma e os colaboradores, os professores e colaboradores na questão digital, a todas as mulheres que vieram antes, abrindo caminhos para eu chegar até aqui. E ofereço esse trabalho aos meus filhos, Daniel e Rafael, aos netos Flora, Jasmine e Guto, às noras Gisele e Thaís, e todas as minhas amigas, que aqui eu não citarei nomes, porque são bastantes, são muitas. E eu agradeço a oportunidade. Muito bem. Passamos, então, à avaliação da banca. Passo a palavra à doutora Beatriz Fiorese para sua avaliação. Ok. Está aberto o meu microfone, né? Sim, está aberto. Tá. Deixa eu respirar um pouco. Porque toda vez que a gente vai falar sobre... Eu já conheci esse vídeo, esse documentário, Maria Bernadette. E toda vez que você escuta, você justifica do porquê é importante falar sobre a história do feminino e quanto essa metade, ou mais da metade desse lado da existência humana ficou na escuridão. Então, o que me baseou aqui para fazer uma análise do teu trabalho, Bernadette, foi exatamente em cima da cultura.
Eu não consegui analisar o teu trabalho fora da cultura do patriarcado, tá? Mas fazendo uma referência aqui inicial, quando a Laís descreve a tua trajetória de conhecimento, eu disse, puxa vida, mais ou menos que a tua própria trajetória respondeu o problema de pesquisa, né? Eu acho que isso é interessante, né? Porque tudo aquilo que a Laís falou, porque eu te conhecia pouco, né? Mas a tua trajetória responde o problema de pesquisa de como o caminho o feminino aprisionado, não que sempre existe algo no psiquismo feminino, né? E o caminho para a liberdade através da perspectiva psicanalítica, que eu acredito que isso também faça parte da tua trajetória, mas o quanto o investimento em educação e conhecimento, isso também pautou a nossa caminhada e se tornou necessário. Então, por que que eu fui escolher exatamente aqui quando você coloca? Eu vou me valer um pouquinho do teu resumo aqui, tá, Bernadette? Eu não sei se é Maria Bernadette, mas enfim. Quando tu fala aqui que o teu trabalho busca compreender a carência de autenticidade feminina e a falta de respeito à individualidade. Quando a gente lê isso, é impossível você analisar uma tese sem que você vá atrás do que pauta esse tipo digamos assim, de verdade, por exemplo. Por que que um feminino é carente? Por que que falta autenticidade? Por que que falta individualidade para uma mulher? Da onde vem isso? O que que traz essa consequência que você traz hoje, por exemplo, assim? Então, a gente poderia passar horas aqui falando sobre, e que o tema não se esgotaria. Então, eu sei que eu tenho 10 minutos, né? Então vamos lá. Então, dentro desse processo, quando tu fala do feminino aprisionado e o caminho para a liberdade, então eu sempre coloco assim que o feminino, ele precisa ser compreendido através da cultura, porque é essa cultura que provoca esse aprisionamento. Então, entender qual é a cultura da qual nós fazemos parte, você cita aí no teu trabalho do patriarcado. O patriarcado é um sistema, uma forma de pensamento inventado, criado pelo homem, né? Então, é importante que se saiba. Então, o que que seria essa cultura patriarcal? Do que ela trata? Do que ela conversa? Por que nós somos do jeito que nós estamos aqui? Não esquecendo que lá pelos anos de 1860 existia um pesquisador, que eu acredito que era da Baviera, lá daquela região, que eu não sei se era Suíça ou Alemanha, enfim, que se chamava Bachofen. E ele começou a desenvolver o primeiro estudo sobre o matriarcado. A grande pergunta que ele se colocou e que o Fromm também fez, porque quem resgatou o Bachofen para a psicanálise humanista foi o Fromm, quando ele começa a questionar lá pela metade lá por 1940, por aí, ele diz, será que a sociedade sempre foi assim? Ou houve alguma coisa diferente na sociedade antes daquilo que existe hoje, dessa hierarquia, dessa exclusão de pessoas que fazem para fazer parte desse mundo social? Aí que houve a pesquisa do Bachofen, e é óbvio que essa pesquisa não foi considerada, é óbvio que ela ficou no anonimato, é óbvio que ela não teve destaque. E foi publicada em 1860. Então, como é importante, e aqui eu vejo quanto o Instituto de Psicanálise, quando ela escolhe um autor, um teórico para servir de base, que é o Erich Fromm, dentro do humanismo, o que que tem de humanismo? O que que precisa ser resgatado dentro do nosso humanismo? O que que se esqueceu dentro da nossa trajetória? Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui da cultura, é muito importante saber a diferença entre saber e cultura. Porque o saber é tudo aquilo que eu interpreto, tipo essas mulheres de Santa Catarina, que elas aprendem, elas têm um saber sobre relações humanas que são na base da violência, mas é o saber que elas têm. E o que pautou esse saber foi a cultura do patriarcado, a cultura da violência que fez com que fizesse isso com elas. Então, eu sempre coloco que falar sobre o feminino é muito
Tu pode pegar o viés que tu quiser. Pode pegar o sagrado, pode pegar o trauma, pode pegar o que você... E sempre dar uma tese. Porque é um tema que não se esgota, né? Então a gente precisa sempre saber assim que a cultura, ela é uma muralha que a gente constrói ao nosso redor para nos proteger e que a gente possa sobreviver. Esse é o ponto. Então, a única coisa que a gente tem que ver é se essa cultura pela onde a gente faz parte, ela faz bem para as pessoas ou não faz bem. E quando tu fala sobre o feminino aprisionado, a gente já sabe a resposta, que ela não fez bem. Então é preciso saber por que ela não fez bem. Então, dentro do. Desculpa por eu sou meio apaixonada pelo tema, tá? Então, dentro dessa pesquisa que a gente tem, por exemplo, dentro do patriarcado, tem categorias de pensamento que a gente repete dia a dia que não se dá conta. Por exemplo, qual é uma ideia da categoria de patriarcado? Apropriação. Como a gente sabe sobre esse conceito dentro da sociedade? Conquista, né? Como se valida a conquista? Não importa se eu tiver, eu tenho que te derrotar, não importa como, mas eu preciso te derrotar, tá? A desconfiança, porque as relações são pautadas muitas na desconfiança. Hierarquia, a gente conhece muito bem, obrigado sobre isso, né? A autoridade, o autoritarismo, a subordinação, a obediência, a submissão, ideia de vitória, ideia de derrota e acumulação de patrimônio. Como isso faz parte do nosso dia a dia. Mas o interessante é que aqui é uma coisa muito interessante que, assim, ó, se a gente descobrir o que deu origem a isso que nós estamos vivendo, é uma coisa tão básica e que era para justamente resolver um problema do humano, que era a fome. Quando o homem descobre lá na pré-história que ele podia reter os animais num cantinho lá, que não precisava estar correndo atrás dele para matar a fome, ele desenvolve uma função estruturante que é da apropriação. E a partir daquele momento, ele começa que então ele não precisa mais correr atrás de sementes, não precisa mais, ele começou então a se fixar e se organizar. O que acontece aqui? É que nesta apropriação ele precisou primeiro expulsar os lobos, porque o lobo não sabia que aquela caça era dos homens que tinham empreendido ela lá. E aí depois precisou afastar as outras tribos que também queriam essa apropriação, queriam também esses animais para consumo. E quando não deu mais para expulsar, eles começam a matar. Então, me parece que aqui tem a raiz dessa hostilidade de quando você quer pegar algo e quando você não quer, você usa da violência para isso. E isso se repete até hoje, nesse sentido. Então, não se pode dizer também, por exemplo, que o patriarcado foi só coisa ruim, porque o patriarcado ele deu origem à organização social do homem, então também trouxe coisas positivas, né? Então, eu acho que aqui tem uma questão importante, mas também, né, nós não podemos esquecer que a primeira moeda de troca no comércio entre as tribos, adivinha quem foi? A mulher. A mulher era a moeda de troca. Entende? É aqui que vem. E quando a mulher lá atrás, ela tinha, porque lá atrás, o que havia? Havia uma comunidade que não tinha função cognitiva de saber o que era mais, o que era menos, o que era maior, o que era menor, qual era a importância, quem mandava e quem não mandava. Havia uma necessidade de sobrevivência e quem acolhia o ser humano no colo, porque não tinha roupa, porque não tinha nada, que você precisava amamentar, não tinha comida pronta, não tinha fogão a gás, não tinha nada disso, não tinha comida, então você tinha que amamentar e o calor vinha do corpo da mãe. Este foi a intuição, o maternar, o cuidado que fez, que está na origem humana e que o Bakoff foi resgatar. Porque não é possível que o homem sempre foi hostil. O que matou isso no feminino? Essa é a questão, que o grande mal do patriarcado foi ter destruído na mulher a capacidade de maternar, porque a mulher, com o tempo, deixou de gostar de si mesma, dadas o tamanho da violência com que ela foi colocada, né? Então, esse é o ponto. Então, claro que na medida em que
fomos evoluindo, né? Evoluindo. Houve também, em relação à mulher, um afastamento dela dos processos. Então, ao invés dela cuidar, dela maternar, que era o papel dela, ela passou a ser vista como alguém que precisava de cuidado. E foi retirado da mulher esse papel, esse lugar. Então, quando você assiste um vídeo das mulheres de Santa Catarina, né? Casualmente eu estou morando aqui, esse vídeo das mulheres de Santa Catarina, você percebe que a violência acontece da noite, acontece quando ninguém vê, acontece, sabe assim, e ela se legitima. Então eu fico imaginando, se isso aqui é no século XX, imagina anteriormente. Então tem um termo que você diz assim, ó, como um problema de pesquisa, como o feminino aprisionado enquanto a sua liberdade na sociedade atual. Eu fico pensando assim, que nessa sociedade atual tem quase 4.000 anos de história. Então, como é que a gente vai desconstruir esse pensamento em tão pouco tempo? Então, por isso que eu coloco assim, o quanto a gente precisa estar atenta, o quanto a gente precisa buscar, o quanto a gente precisa evoluir, não para ser contra alguém, mas para ser a favor de nós mesmos. Essa é a questão. Então, é óbvio que dentro de todo esse processo, quando a gente diz assim, claro que as mulheres contribuíram para a submissão, é óbvio que contribuir, porque elas foram educadas sob o guarda-chuva do patriarcado, não tinha outro pensamento disponível a não ser esse. Então, eu vou me submeter, sim, porque eu quero sobreviver. E eu vou buscar a proteção de quem pode me dar, seja financeira, seja sexual, seja qualquer coisa que venha. Então, nós estamos num espaço privilegiado, onde a gente pode conquistar este lugar, mas eu digo que a gente precisa conquistar esse lugar com amorosidade. Porque não cabe mais dentro da gente ter raiva de alguma coisa que a nossa amorosidade ela está aí para construir. Porque não dá para a gente usar da mesma ferramenta, né? Porque senão a gente vai estar fazendo a mesma coisa, a gente vai repetindo um processo, né? Então, uma das coisas mais difíceis para o feminino é que ela foi privada do processo de educação. E que a mulher, durante muito tempo, ela acreditou que ela não tinha história, porque assim foi dito e assim elas acreditaram. Então, o fato de a gente estar aqui defendendo uma tese, falando, isso é agora, do século XIX para cá. Porque tem uma questão muito interessante, e deixa eu ver se eu encontro aqui, aonde é que eu escrevi. Eu estou cortando, tá? Que, por exemplo, o homem entrou na história a partir da invenção da escrita. A mulher entra para a história a partir do século XIX. Antes foi pré-história para a mulher. Essa é a diferença, é disso que a gente fala. É isso que é importante, é isso que é necessário. Então, quando a gente coloca assim, como é que a gente pode sair desse pensamento que se naturalizou? Qual seria o termo apropriado para a gente descrever um descontentamento ou para colocar exatamente esse descontentamento feminino? Porque a gente vai falar de descontentamento para ficar mais suave. Porque é um descontentamento, tá? Eu poderia usar o termo feminismo, que todo mundo critica, porque é feminismo, sabe? A gente sabe o quanto de preconceito tem sobre essa palavra. E a gente sabe por quê. Poderia dizer que é direito das mulheres? Seria interessante que os direitos fossem iguais para homens e mulheres, não esquecendo que a mulher não se via como um sujeito de direitos, elas não acreditavam que eram humanas. Essa é a violência. Primeiro, ela precisou se reconhecer como humana para depois reivindicar algo, né? Então, nós podemos dizer, talvez, que a palavra mais interessante seria uma emancipação, né? Onde a gente se coloca nesse lugar de emancipação, dessa consciência, como você fala, do teu trabalho de si, que veio da necessidade de um autoconhecimento e de conhecimento. Foi isso que eu disse, puxa vida,
a trajetória da Maria Bernadette responde ao problema de pesquisa. Tá aí a questão interessante, né? Não me prolongando muito, eu diria assim que o pensamento mais revolucionário que se tem é sempre baseado na melhoria do pensamento do oprimido. Porque quem está bem com a vida não vai reivindicar nada. Quem não está bem é que reivindica. Quem não está bem é que vai pesquisar. Quem não está bem é que vai buscar. E sempre está no confronto com alguém, tá? Então, é preciso que a gente precise primeiro pensar em três poderes, eu diria assim. O primeiro, que a mulher sempre teve o poder biológico, que foi lhe negado, porque mesmo tendo esse poder biológico do nascimento, ela foi relegada. Olha o que foi feito com ela, tá? O poder cultural que foi criado pelo homem, e ele fez o que fez, tá? Mas tem um poder que esses dias eu escutei uma pessoa falando, e eu disse, mas que interessante, que é o poder humanista. Que talvez a gente precise pensar um pouco mais, eu posso usar isso como paradigma do cuidado. Que a gente precisa ter coragem de começar a se cuidar, a gente tem que ter coragem de olhar com mais amorosidade para as pessoas e parar com esse tanto de antagonismos que existem. Só para encerrar, você falou em determinado momento na tua tese, eu falou, não tenho, isso aqui é tudo baseado no teu trabalho, tá, Maria Bernadette? Tu falou, tu relaciona, eu concordo, a mulher com a natureza, com a terra, as fases da lua, essa questão toda. E eu fiquei pensando, o que que isso tem a ver com o patriarcado? Se a mulher tem relação com a natureza, se ela é esse ser que foi deixado de lado, que foi desrespeitado, que foi considerado segunda categoria, até perigosa se tivesse algum pensamento, e a gente olhar para a natureza e para a ecologia, o que o homem fez, não tem uma equivalência? Esse é o ponto. Então, dentro da coerência do patriarcado, está aí a destruição. Então, se eu digo que a mulher é igual à terra, então por que que eu destruo a terra? Essa é a questão, tá? Eu, enfim, me estendi um pouquinho a mais, eu só queria te fazer uma perguntinha, tá, Bernadette? Que eu acho que tu respondeu, mas só para colocar assim, ó, porque como tu colocou no título do teu trabalho, o feminino aprisionado e o caminho para a liberdade, a partir da perspectiva a perspectiva psicanalítica, eu te perguntaria se como a psicanálise humanista responde essa tua questão. Só. Então, a psicanálise responde através do autoconhecimento, porque à medida que eu vou me conhecendo, eu vou me libertando. Uhum. E daí eu me libertando, tudo vai mudando. E através do autoconhecimento também, do conhecimento, do autoconhecimento, também a mulher busca autonomia, independência, e a partir daí ela vai, no meio em que ela vai transformando tudo Vai. que está em sua volta. E com Isso. muito amor, né? Porque a Exato. poesia traduz bem, eu escrevi em 2023, e eu acho que ela traduz bem o que eu escrevi na minha pesquisa, né? Então, que na realidade é buscar essa unidade que está dentro de nós, porque nós somos como o feminino está considerado como na polaridade, né? Ele está lá Uhum. numa ponta que está Exato. sendo, ele é submisso, que ele é desconsiderado, né? Mas que quando a pessoa busca o autoconhecimento, ela vai para a unidade. Então, com a unidade, ela está inteira, ela está íntegra, né? Na sua integridade. Então, ela pode transformar o meio em que ela vive com Perfeito. mais amor, inclusive transformando os homens, né? Exatamente isso. Concordo com a tua resposta, perfeita. Tá? Da minha parte, tá ok, Isabel, tá aprovado, tá? Obrigada, viu?
Teu microfone, Isabel. Teu microfone. Desculpe. Muito obrigada, então, doutora Beatriz, pela sua avaliação. Nos deu também uma aula, né? Tanto a doutora Beatriz quanto a doutora Rosângela são estudiosas desta área, né? Então, muito obrigada pela tua participação. Doutora Obrigada. Rosângela, com a palavra para sua avaliação. Obrigada. Eu dou boa noite para a doutora Maria Isabel, orientadora deste trabalho, já agradecendo o convite. Também cumprimento a Beatriz, minha colega nesta banca, e foi minha colega de aula, nós somos da mesma turma, turma 10. Prazer estar com ela neste momento. Meus cumprimentos a Maria Bernadette, autora deste trabalho, e também aos demais presentes, né, neste momento tão importante. Queria falar que eu li teu trabalho, Bernadette, vou ler outras vezes, né, quero falar um pouquinho sobre ele. Considero excelente, né? Excelente quanto à clareza e quanto à fluidez textual. Eu gosto de falar da parte técnica, né, do texto. É um texto de fácil compreensão, tanto pela sequência em que tu organizaste os capítulos, né, quanto pela linguagem que é muito acessível, né? Não é aqueles trabalhos cheios de termos técnicos que só quem é da área da psicanálise vai entender. Isso é muito importante quando se quer propagar uma ideia. Tem profundidade, tem domínio do tema proposto, isso é muito perceptível, tem consistência argumentativa, né? Tem uma riqueza bibliográfica, tanto porque fizeste uma abordagem transdisciplinar, quanto porque tu usaste dentro da psicanálise autores clássicos e autores contemporâneos. Então, ficou muito rico o teu trabalho. É um trabalho que tem coerência metodológica. Todos os capítulos convergem de forma harmoniosa para a resolução do problema. O objetivo é esse, é trazer um problema e buscar a resolução. E se não houver convergência, tem um problema metodológico ali. Está tudo certinho. Então, tu traz uma temática muito relevante, né? Tu fala das diversas violências sofridas pelas mulheres. E já na introdução, lá na página 2, quando tu fala do feminino aprisionado, tu diz que feminino aprisionado refere-se à repressão histórica e cultural das expressões, dos desejos e dos papéis sociais da mulher. E que esse aprisionamento não é apenas físico, mas também psicológico, e que é construído pelas ideologias patriarcais, dominadoras e consumistas, né? Ali tu já fala ao que tu veio, né? Nesse pequeno parágrafo já se entende o que tu queres comunicar, mas ele não se resume a uma denúncia tão somente, não fica só na denúncia, né? Tu busca respostas do porquê essas mulheres passam por essas situações de violência. Tu busca as possíveis causas. E tu também traz o masculino para este cenário, né? Tanto buscando explicações para este comportamento machista numa sociedade patriarcal, quanto mostrando a necessidade da integração do masculino e do feminino, essas energias, tu acabou de falar na totalidade, né? Quando o ser humano consegue entender e integrar dentro de si essas energias, ele está na sua totalidade, né?
Então, a importância do reconhecimento de que o feminino também faz parte do psiquismo masculino. O homem tem que entender isso também, né? E aí tu fala das consequências deste feminino aprisionado. Uma delas é o adoecimento, e aí toca muito na minha pesquisa, né, na Fêmea Ferida. Claro que tu trouxe outros autores, mas e como pesquisadora do feminino, eu pesquisei muito essas feridas, né, o adoecimento. Então, tu traz o adoecimento e também tu traz aquilo que é a violência mais extrema, né, que é o feminicídio. E perpassa por todas as diversas violências que ocorrem no mundo deste feminino, né? E tu propõe uma forma de libertação. Claro que tu perpassa pela questão dos círculos de mulheres como uma forma de dar força, empoderar, mas a tua proposta é, de fato, o autoconhecimento, que se dá através da psicanálise, né? Bom, teu trabalho tem muito mais que isso, não é só isso. Mas eu achei relevante, pelo tempo que nós temos disponível, trazer o que eu considerei importante, né? Verbalizar aqui. Então, falando nesse extremo da violência contra o feminino, que é o feminicídio, eu busquei dados dentro do nosso estado, Rio Grande do Sul, né? E o dado mais atual é: entre janeiro e setembro de 2025, 57 mulheres foram assassinadas. Em 2024 foram 47, houve um aumento muito grande. E eu parei só no feminicídio, poderia ter pesquisado as várias outras formas de violência que tem, registro também, mas a gente não tem muito tempo. Então, para mostrar a relevância deste trabalho, 57 mulheres mortas, são 57 famílias destroçadas, né? E como o vídeo impactante trouxe, e tu também traz, antes de chegar neste extremo, tem várias outras formas de violência, né? E ocorre, sim, no campo, essas mulheres estão mais solitárias, isoladas, mas isso ocorre muito na cidade, em todas as classes sociais, né? Há pouco a gente teve uma socialite, uma pessoa famosa, né, que conseguiu entender o quanto é necessário essa rede, né? Ela teve coragem de falar, apesar do seu casamento grandioso, né? 3 meses depois ela estava separada porque ela sofria violência. Então, está em todos os lugares. E é preciso, sim, falar sobre. É muito relevante. Nós temos direto na clínica essas diversas formas de violência, né? Nem sempre é o feminicídio, mas é violência e traz sofrimento também, né? Então, Bernadette, eu te parabenizo, né? Porque é um tema desafiador, pela coragem de trazer essa temática. E por trazer de uma forma leve. Teu texto é leve. O tema é muito pesado, mas o texto, a forma como tu escreveste, não desanima. Não são aqueles textos que tu lê um parágrafo e entra em desespero e não posso mais ler isso. Não, né? E então, por trazer essa temática tão relevante para nós, profissionais da área, né, que vivenciamos na clínica diariamente, e para a sociedade em geral, porque este é um problema da sociedade, é um adoecimento. E eu indico o teu trabalho à publicação, né? Eu espero que ele se propague no Brasil inteiro, que chegue nas diversas pessoas, não só
na clínica de psicanálise, porque ele é um trabalho de fácil leitura, de fácil entendimento, até mesmo o sadomasoquismo que tu traz ali está muito bem escrito, é fácil de entender, né? Então, é um livro que certamente tu vai vender muito, basta tu saber vender, né? Propagar, fazer uma boa propaganda, ele é muito necessário, porque, como tu mesma diz no livro, o conhecimento liberta, né? Então, esse conhecimento chegar a muitas pessoas, tá? Vai ser um auxílio muito grande para todas nós, hein? E não tem pergunta, mas eu gostaria que tu falasse como foi a tua experiência em escrever sobre o aprisionamento do feminino, se houve alguma dificuldade, que tu nos brindasse com essa tua experiência, né, com o teu relato. Eu primeiro vou só começar pelo final. Eu vou dizer que nunca mais eu quero ser violada, nem fisicamente, nem psicologicamente, nem moralmente e nem patrimonialmente. Ele foi muito pesado para mim. Eu sentia ânsia de vômito. Foi muito pesado. Por quê? Porque parte dessa violência eu sofri. Então, por isso a escolha deste tema, né? E o que me libertou realmente da violência, até de não, às vezes, não ter, me escapei da morte, como diz o ditado, foi o conhecimento e a sensibilidade. A sensibilidade. Eu sempre digo que eu tenho um anjinho de guarda muito bom, que que é a intuição, né? Que ela orienta, né? No caso, a gente. Então, foi muito pesado, realmente, e ainda hoje chorei bastante, porque ontem é Dia das Almas, né? E ontem foi aniversário de morte de uma das minhas avós. A aniversário de morte foi dia 1º, no caso, mas ela foi sepultada no dia 2, né? E olhando a foto dela, tá nítida a repressão, a submissão e a história dela. Ela era uma mulher que tinha, os pais dela tinham bens, e o meu avô gastou todo o dinheiro dela que ela tinha, no caso, os bens, a herança, porque na época eles tinham, no caso, os homens tinham o poder sobre a herança da mulher, no caso, né? Então, e aí também eu olhei todas as fotos da minha avó e da bisavó, então eu vejo nítido a submissão, a repressão no rosto, porque poucas fotos tinha, né? E então foi bastante pesado. E uma coisa também que me levou a escrever sobre o feminino aprisionado foi que eu sentia uma angústia muito grande dentro de mim. E eu tenho certeza que era a questão transgeracional, dessa submissão transgeracional. Eu tinha essa angústia, tinha esse peso dentro de mim. Então, e buscar e falar sobre a liberdade é fantástico, né? Porque realmente a gente se liberta. Então, é um processo de libertação mesmo. Inclusive, no meu trabalho, eu escrevo uma poesia sobre o processo, que também foi interessante no caso, porque eu escrevi antes de escrever o trabalho, então eu fiz a poesia antes de escrever o trabalho, então ela já veio pronta, no caso, a poesia. E isso foi o que me levou a escrever, mas hoje, graças a Deus, rompendo com esse ciclo de violências das minhas ancestrais, no caso, né? E para que eu não passe, né, que essa violência não se repita com a minha neta, com meus netos, com meus filhos e com minhas netas, né, minha neta e meus netos, e meu neto. Por enquanto, tomara que venha mais netinhos, né? Mas, inclusive, aí me emocionou quando a mãe dela escreveu aí a Flora ama a vovó. Então, porque realmente é um grande amor e eu quero, no caso, romper realmente com esse ciclo
de violência transgeracional. Rompeste um padrão, com certeza. E com muita amorosidade, como ensina a psicanálise humanista, né? Buscar o humano em nós, porque confronto por confronto não nos leva a lugar nenhum, né? Muito bem, da minha parte era isso. Parabéns, bem-vinda. Obrigada. Eu fico muito feliz, no caso, por escrever e ter todo esse pessoal né, me prestigiando, e sou muito grata a todas vocês, a todas que vieram antes, no caso, as estudiosas, as escritoras, aqui, todas as mulheres que vieram antes, porque todas elas sofreram para que nós estivéssemos aqui, né? Então, eu fico muito grata por isso, né? Por existir e por essas mulheres que vieram antes. Muito obrigada. bem, então agradeço a doutora Rosângela, né, pela sua participação. Mais uma vez agradeço também a doutora Beatriz, né? Vocês são estudiosas da área, prazer, um orgulho estar tendo vocês aqui conosco na banca, enriquecendo esta avaliação, enriquecendo o trabalho da Maria Bernadette. Também gostaria de fazer um agradecimento aqui ao doutor Alberto, que colaborou na revisão, e a doutora Elisa, que você já citou ela, também trouxe grande contribuição, eu estou analista, e sei que lá no início também teve participação neste tema. Então, a você, Maria Bernadette, meus parabéns. Realmente, assim, acompanhei grande parte da tua jornada, do teu trabalho, e tudo que você falou é real. É quando você consegue falar com tranquilidade depois que ultrapassou toda a violência, né? O quanto isto traz de prazer, satisfação para todos nós, vendo o resultado do teu processo e que você busca estudar porque precisamos, né? É preciso ter conhecimento. Você colocou que a autonomia e independência precisa do conhecimento. Então, meus parabéns. Foi um prazer poder estar contigo nesta jornada e desejo assim que tem ainda alguns temas que eu vou te passar como sugestão aqui da banca, né? Eu sei que você, então, vai poder também ampliar um pouco mais, talvez, e seguir em frente, né, Maria Bernadette? Então, meus parabéns, muitas felicidades e continue estudando, continue sempre buscando mais e ajudando, então, nesta parte da divulgação, do conhecimento, da motivação, do incentivo, da alerta, né? Do acordar para essas mulheres que não conseguem sozinhas, né? E que às vezes não sabem como fazer. Então, muito impactante o filme que você traz, né? Que é do teu estado. Então, tudo assim foi muito produtivo, né? Muito trabalhado. Você se esforçou bastante, atendeu as nossas reivindicações aqui também para o resultado final. Então, eu desejo felicidades, Maria Bernadette. Você, então, vai receber o certificado de conclusão da formação, do curso de formação em psicanálise, e também recebe um certificado da Sociedade Brasileira de Psicanálise como membro efetivo. Obrigada. Isso, então temos ainda algumas coisas a passar. Depois de tudo realizado, então será concluído o teu processo aprovado. Obrigada. Um abraço, então. Outro. Um abraço. Maria Bernadette, você gostaria de fazer alguma colocação? Nesse momento, nós encerramos, então, os trabalhos da banca e podemos abrir um pouquinho, Laís. Claro, exatamente Certo. isso. Então, agora, Maria Bernadette pode interagir aqui, todo mundo interagir com ela,
Merece, né? Vamos lá.